Olá pessoal, eu sou Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução, de modo que a grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito, já que esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. Se, por exemplo, esse candidato estiver usando o método que nós já propomos em outra videoaula, ele vai ter mais tempo para dispor de uma fase de revisão, quando aí ele vai poder rever questões que deixaram dúvida com relação ao gabarito. Isso sem falar do tempo que ele vai ter disponível para fazer a redação. Um método que nós voltamos a dizer, não é um método infalível, até porque não existe método infalível. Mesmo que o candidato não esteja seguindo esse método, sacando o gabarito dessa questão o quanto antes, ele vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2023. Maio foi colorido de amarelo. E o foi porque mundialmente amarelo é a cor convencionada para as advertências. No trânsito, essas advertências têm sido fatais. A estimativa, caso nada seja feito, é que se atinjam assustadoras 2,4 milhões de mortes no trânsito em 2030 em todo o mundo. A pressa constante, o sentimento de invencibilidade, a certeza de invulnerabilidade, a necessidade de poder, a falta de civilidade, a certeza de impunidade, a ausência de solidariedade, a inexistência de compaixão e o desrespeito por si próprio são circunstâncias reais que, não raro, concorrem para o comportamento violento no trânsito. O Maio Amarelo, que preconiza a atenção pela vida, é uma das iniciativas nesse sentido. E é precisamente a atenção pela vida que está esquecida. Essa atenção, por certo, requer menos pressa, mais civilidades, limites assegurados, consciência de vulnerabilidade, solidariedade, compaixão e respeito por si e pelo outro. Reafirmar e praticar esses princípios e valores talvez seja um caminho mais seguro e menos violento, que garanta a vida e não celebre a morte. Considerando os procedimentos argumentativos utilizados, infere-se que o objetivo desse texto é a. Enumerar as causas determinantes da violência no trânsito. B. Contextualizar a campanha de advertência no contexto mundial. C. Divulgar dados numéricos alarmantes sobre acidentes de trânsito. D. Sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável. E. Restringir os problemas da violência no trânsito a aspectos emocionais. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra D. A pergunta do enunciado é: qual o objetivo do texto através dos procedimentos argumentativos utilizados? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o nosso método, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão e já consegue sentir o quanto a alternativa D funciona como resposta à pergunta do enunciado. É verdade que essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Então, por enquanto, sugerimos que você apenas marque uma pequena seta ao lado da alternativa que você julgue seu gabarito.
Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Aí você tem que prestar atenção na pergunta do enunciado, ou seja, os procedimentos argumentativos utilizados pelo texto. Reparem que o primeiro parágrafo fala sobre o contexto, ou seja, situa o texto numa estatística que diz o que pode acontecer se as advertências do trânsito não forem respeitadas. O segundo parágrafo enumera uma série de circunstâncias que, segundo o texto, contribuem para a violência no trânsito. Não deixa de ser verdade que o fator psicológico está, digamos assim, por detrás de boa parte desses fatores. Por fim, o terceiro e último parágrafo fala sobre a Maio Amarelo, essa campanha voltada à atenção pela vida. Ou seja, esse parágrafo faz um contraponto em relação ao que foi dito no parágrafo anterior. Ou seja, a estratégia argumentativa do texto é partir do trânsito no contexto de uma estatística, depois enumerar fatores que contribuem para a violência no trânsito e divulgar, por conseguinte, uma campanha voltada à atenção pela vida. Atenção pela vida, ou seja, a alternativa D responde corretamente à pergunta do enunciado. Nós seguimos todos os procedimentos argumentativos do texto para chegarmos a uma ideia de atenção pela vida, ou, em outras palavras, de respeito pela vida. Pelo menos no contexto do trânsito, o que é isso senão a sensibilização para uma direção responsável? É exatamente isso. E se é no contexto do trânsito, está contextualizado com esse texto. Assim sendo, se qualquer outra das alternativas responder corretamente à pergunta do enunciado, a questão pode ser anulada. Mas não. As alternativas C e E cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto, enquanto que as outras duas alternativas incorretas cometem o erro oposto, que é o erro da redução, que consiste na limitação à resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. Vejam, por exemplo, a alternativa A. Onde é que o texto faz isso? Enumerar as causas determinantes da violência no trânsito. Somente nesse trecho que nós estamos destacando agora. E em nenhum outro lugar do texto. Ou seja, não é correto se responder à pergunta do enunciado com essa alternativa, porque a resposta precisa ser mais abrangente. Agora vejam a alternativa B. Onde é que o texto faz isso? Contextualizar a campanha de advertência, o Maio Amarelo, no contexto mundial, somente nesse trecho que nós estamos destacando agora. Então, o máximo que o texto faz nesse sentido é colocar a campanha como um meio para se evitar que essas tristes estatísticas se concretizem. Só que é esse o objetivo do texto como um todo? Não. O objetivo é muito mais abrangente, é conscientizar sobre a importância da direção responsável, como diz a alternativa gabarito, que é a alternativa D. Agora vejam a alternativa C. Onde é que o texto faz isso? Onde é que o texto divulga dados numéricos alarmantes sobre acidentes de trânsito? Em lugar nenhum. Convém não confundir com o que nós estamos destacando em vermelho agora, que é uma estimativa, não são dados numéricos. Por fim, a alternativa é: em que lugar o texto restringe os problemas no trânsito a aspectos emocionais? Em lugar nenhum, ainda esclarecendo que o que nós estamos destacando agora são fatores que o texto considera circunstâncias que contribuem para o comportamento violento no trânsito. Tais circunstâncias não são propriamente emocionais, no máximo psicológicas, e de qualquer maneira seria muito pouco se considerar que é esse o objetivo do texto. Assim sendo,
A alternativa D é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, nós aqui do canal avaliamos essa questão como sendo de fácil resolução, de modo que o candidato que sacar primeiro o gabarito vai ter grandes vantagens. Curioso é que o erro da redução costuma ser uma armadilha para os concursandos desatentos, mas não no caso dessa questão. No caso dessa questão, as duas alternativas que cometem esse erro, cometem tal erro de forma facilmente perceptível. Ainda vou lembrar uma coisa que já falei em outras videoaulas. Por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, isso não quer dizer que o candidato possa se deixar levar pela pressa, nem tampouco perder a atenção, porque do contrário esse candidato pode cair em armadilhas. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.